Deus, que rapidinho, hein? Foi rapidinho esse recado, né? Amém. Sabe o que eu tô sentindo falta? De um sonzinho aqui, ó. Eu sei que o pastor não curte, mas eu curto. Cadê o irmão abençoado aqui, ó? Bem baixinho assim, sabe? Bem baixinho assim, mas é top, né? Ajuda na atmosfera espiritual, né? Cadê? Achei que... Obrigado, valeu, já ajuda, mas esse aí me dá sono. No pastor não, mas me dá sono esse. Se vier um irmão tocar ali, eu agradeço, amém? Amém? Quem concorda aí diz amém? Glória a Deus. Sabe o que é? Eu vou contar, vou dedurar o pastor Davi para vocês hoje. Vocês não me contem para ele, tá bom? Hoje o pastor Davi está pregando lá em Itapevi. Foi convidado para pregar na igreja de Itapevi hoje. E aí eu assumi o bastão hoje. Ele falou, prega lá, manda fogo, amém. Mas eu tenho que contar para vocês. Sabe por que ele não gosta que ninguém fica tocando? Vocês sabem que o pastor Davi é músico, né? E dos bons, não é porque é meu marido não, né, gente? Mas o pastor Davi, ele é muito bom mesmo no que faz. Excelente músico. E se um irmão tá ali tocando e ele tá aqui tentando pregando, dá aquele... Ele já percebeu, entendeu? A gente não percebe, mas se o irmão dá uma escorregada ali no dedo, ele já percebeu. Aí já era, né? Porque ele já tá vendo a nota errada, ele já percebeu tudo que tem de errado, do tempo errado. Aí desconcentra ele não curte, por isso que ele gosta desse sonzinho assim, ó. O ambiente já tá gravado, tá perfeito, tá certinho, né? Agora, como eu já não tenho tanto esse problema, né, gente? Venhamos e convenhamos, né? Já não percebo tanto, mas percebo também um pouco, tá? Não tentem me enganar também, viu, músicos? Mas também já não é aquela coisa, né, gente? Então não perceba tanto problema. Então tá tudo bem, se o irmão dá uma erradinha. Se bem que, ó, esse irmão aqui não erra nada, gente. Esse irmão é uma benção. Né, Elliot? O Elliot é bênção, gente, demais. Glória a Deus, viu, irmão? Queridos, abra sua Bíblia comigo lá no livro de 1 João. Vocês estão muito sérios hoje. Será que é por causa da máscara? É? Tem gente falando que é. Dá um sorriso embaixo da máscara, então. Vai, dá um sorriso aí. Sorriso para Jesus. Né? Dá um sorriso para Jesus. Eu sei porque quando eu fico de máscara, eu percebo, se estou dirigindo de máscara, eu percebo que eu fico tão séria. Que eu estou tão séria. Que eu estou travada assim. Com a boca travada, trancada embaixo da máscara. Acontece com vocês também? Você acha que é meio automático, né? Meio intuitivo. A gente coloca a máscara e fica mais sério, assim. Fica meio travadão mesmo. É o efeito máscara, né? Que estamos vivendo, ainda vamos viver por um bom tempo. Vamos lá? 1 João capítulo 4. Versículo 7 em diante. Quem achou aí diz amém. Glória a Deus. Esse povo é rápido. Que bênção. Diz assim, amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de... E quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é... E Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar o seu único filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. É nisso que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu o seu Espírito como prova de permanecermos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos que agora testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À
medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Este amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Pois se não amarmos o nosso irmão em que vemos, como amaremos a Deus que não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também aos seus irmãos. Amém? Repita comigo: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe, o Senhor tem falado comigo há algumas semanas já a respeito de amor, a respeito do amor. E eu quero falar isso com vocês hoje. Nós sabemos lá em Mateus que Deus descreve um tempo muito difícil, e nós sabemos que nós estamos vivendo esse tempo. Se você abrir a sua Bíblia, eu vou abrir aqui com você, ou para você. Se você coloca no telão para mim, por favor. Você não precisa nem abrir. Lá em Mateus capítulo 24, o versículo 12 e 13 diz assim: o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver até o fim será salvo. Jesus estava falando com os seus discípulos sobre acontecimentos futuros, sobre o que iria acontecer. E ele começa a dizer que iria vir um tempo difícil em que as pessoas seriam avarentas, iriam ter guerras, terremotos, catástrofes naturais, e que o pecado ia aumentar tanto, que o amor de muitas pessoas iria se esfriar. E nós estamos vivendo esse tempo. Alguém tem alguma dúvida de que a gente está vivendo esse tempo? Você tem dúvida? Eu não tenho dúvidas. Nós estamos vivendo. Eu não vou ler esse texto todo, mas você vai ler lá na sua casa, amém? Mateus capítulo 24. Jesus, ele estava saindo do templo e os discípulos vieram perguntar para ele a respeito do que iria acontecer. E ele começa a falar, né, que não vai restar pedra sobre pedra, que vai ter guerra, que no fim dos tempos, eles falam: Senhor, qual o sinal que vai indicar o final dos tempos? E ele começa a falar. Eu vou falar para vocês alguns sinais, né? Se você está assistindo o Instituto Global, estava assistindo as aulas gratuitas do Instituto Global com o apóstolo Rina, você vai entender muito sobre os sinais dos últimos tempos. Mas Jesus vem falando aqui, assim, não deixa que ninguém engane vocês. Muitos vão vir falar em meu nome, muita gente vai dizer eu sou o Cristo, e vão enganar muitas outras pessoas. Vocês vão ouvir falar de guerras, de ameaças. Olha só o que diz essa tradução NVT. Olha só, essa tradução não é de 2020 ou de 2021, amém? É de alguns anos antes. E ela fala: mas não entrem em pânico. Olha o que diz essa versão, depois se você quiser ver, ó. Bíblia Sagrada, Nova Versão Transformadora. Essa edição deve fazer uns 4 ou 5 anos. E ele fala exatamente isso: não entrem em pânico. É necessário que essas coisas ocorram, e então depois será um fim. Uma nação vai guerrear contra outra, um reino contra outro, vai ter fome, terremoto, várias partes do mundo. Tudo isso vai ser o princípio das dores. Aí ele fala: vocês vão ser presos, vocês vão ser perseguidos, muitos vão se afastar de mim. Não é isso que está acontecendo? Alguns vão odiar, vão trair, falsos profetas, muitos enganarão. E aí ele fala: por causa do pecado, por causa da iniquidade que vai aumentar, muitos vão se esfriar. E é o que a gente tem visto, não é verdade? O amor, ele já tem esfriado na vida de muitas pessoas. E essa é uma realidade difícil de admitir, mas é uma realidade.
Eu até falei, eu fiz uma livezinha esses dias atrás e falei algumas coisas que eu estava me chocando. E o Senhor começou a me mostrar através destas coisas. Prefeito de Curitiba estava querendo implementar uma lei, não sei no que deu porque eu não acompanhei, em que proibia pessoas de darem alimento para moradores de rua. Gente, como assim? Como assim? Um governante de uma cidade, autoridade máxima da cidade, proibir de ajudar moradores de rua, no meio de uma pandemia. É lógico que ele deve ter vários N motivos dele lá. Mas, gente, o que é isso? Eu fiquei muito chocada quando eu vi aquilo. Não sei você, mas isso me choca. Porque é mais fácil você ver uma pessoa morrer de fome, desfalecer de fome e virar a cara e tá tudo bem. Isso é falta de amor. A gente viu aí há pouco tempo, pouquíssimo tempo, a história do menino que foi morto, espancado pelo padrasto. Se você for ler, eu não tinha visto, eu vi depois que prenderam. Eu não acompanho muitas notícias, eu não vejo televisão. E aí quando eu vi, fui procurar saber o que tinha acontecido. Aquela criança, ela morreu dilacerada por dentro. Meu Deus, aquilo me chocou. É a primeira vez que acontece? Não é a primeira vez. Acontece já há muito tempo, porque as coisas têm piorado há muito tempo. Há um tempo atrás eu vi um menino em uma comunidade pobre que vivia preso dentro de um latão, acorrentado. Vocês viram essa história? Esse ano. Gente, eu chorei muito vendo aquilo. Eu chorei muito. Eu não sei vocês, mas eu vejo uma coisa dessa, aquilo me esmaga por dentro. Porque é muito terrível. Como uma criança, é lógico, eu tenho 2 filhos, a gente que é mãe, acho que esmaga a gente mais ainda um pouco. E você vê uma criança criada, acorrentada dentro de um latão. Como assim? Como assim? Como as pessoas têm coragem, né, de fazer certas coisas absurdas, né? Uma enfermeira denunciando na porta de um hospital, e que alguma pessoa, uma autoridade, sei lá eu quem, estava baixando o oxigênio das pessoas na UTI. Você para e pensa, o que está acontecendo? Eu falei, Deus, o que é isso? Como assim isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque o pecado tem aumentado. Porque o pecado aumentou tanto, que as pessoas já não conhecem mais o amor. O pecado aumenta tanto que elas se afastaram de tal forma do amor, que elas não sabem mais o que é amor. E acontece também porque nós, como igreja, não temos vivido esse amor. Os últimos anos veio vindo de uma crescente tão maravilhosa de cristãos no Brasil. Por que o cristão não consegue mais influenciar? Por que há essa resistência? Por que essas pessoas, lógico que as coisas vão piorar, mas deixa eu falar para você, todas as vezes que Deus faz algo, todas as vezes que acontece algo na humanidade, ou em uma comunidade, ou em um país, ou em uma determinada região, Deus reserva para si um remanescente. Quem pode dar um glória a Deus por isso aí? Aqui a Bíblia fala que o amor de muitos vai se esfriar, mas deixa eu te dizer, não é o amor de todos. Não é o amor de todos que vai se esfriar. Não quer dizer que o seu amor, o amor que está aí no teu coração, ou aqui no meu coração, vai ficar mais baixinho. Não, quer dizer que muitas pessoas não vão ter mais amor, mas há um remanescente que Deus está guardando. Se você for olhar a história bíblica, você vai ver que Noé e sua família foram um remanescente. Não é verdade? Deus falou, Noé, todo o povo está em calamidade.
Eu vou separar você para dar continuidade àquilo que eu tenho que fazer na terra. Eu já não suporto mais um pecado, mas eu vou separar você, você vai ser o meu remanescente, para continuar a história da humanidade. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que nos cativeiros que Israel viveu, Deus sempre guardou um remanescente. Quem se lembra da história de Daniel na cova dos leões? Vocês se lembram? Sadraque, Mesaque, Abednego, na fornalha ardente. Daniel e seus amigos eram um remanescente. Deus guardou aqueles jovens que não se contaminaram com nada do que tinha na Babilônia. Eles eram um remanescente. Quer outro exemplo? Esdras, Neemias estavam no cativeiro, mas Deus separou eles como um remanescente. Na data certa, no momento certo, eles abriram as escrituras, leram, se arrependeram dos pecados e voltaram para construir os muros, construir a cidade. Eles foram reconstruir tudo. Eles eram um remanescente. Eles estavam escravos em outro país, mas foram levantados como um remanescente. Se você acompanhou algumas aulas, que aliás, se você não acompanhou, pode acompanhar lá no YouTube do Instituto Global, que agora é aberto para todos. Glória a Deus, né? Você vai ver o apóstolo Rina falando de quando o povo os judeus foram expulsos daquela região que é deles, né? Que sempre foi deles, daquela região do Oriente Médio. Deus guardou, segundo profecia da palavra, Deus disse que iria guardar um remanescente. Deus guardou algumas famílias, ficaram escondidas lá, e aquele foi o remanescente. Tantos outros. Elias, quem lembra da história de Elias e Jezabel? Vocês lembram? Jezabel, mulher do Acabe, bananão, vocês sabem, Acabe era um banana. Aliás, viu, mães de homens, de meninos, não criem seus filhos para serem bananas, criem seus filhos para serem fortes. Amém? Porque houve uma geração, né, fazendo parênteses aqui, de homens bobões que, pelo amor de Deus, né, a mulher tem que ir lá e tomar frente das coisas. Ah, você não sabe fazer, a mulher faz tudo. Meu, misericórdia, né? Não, está errado isso aí, é totalmente contra o princípio de Deus. A mulher fica lá arrebentada, não aguenta fazer tudo, estressada, doente, né? Pior que o homem ainda no final faz besteira. Mas Deus quer levantar uma geração de homens sacerdotes, amém? E por causa de Acabe, bananão, casou com a feiticeira da Jezabel, que mandava e desmandava nele, e perseguiu o profético. Mandou matar os profetas do Senhor, até que se levantou quem? Elias. Elias se levantou. Elias foi lá, derrotou um monte de profetas de Baal. Depois foi para a caverna, porque ela falou assim: vou matar você, vou matar todo mundo. Elias lá, e quando Elias começa a falar com Deus, Deus já era, acabou para mim. Ela falou que ia me matar, depressivo. Dentro da caverna, Deus falou para ele: Elias, eu guardei 7.000 profetas como um remanescente. Amados, olha para a Bíblia. Deus sempre guarda um remanescente. Você pode olhar para o caos do mundo, para tantas coisas acontecendo, e você pode dizer: eu sou parte desse remanescente. Eu vou ser um remanescente do Senhor. Muitas coisas podem estar do jeito que estão, mas eu vou na contramão do mundo. Deus quer te chamar para ser remanescente. Nós somos o remanescente desse tempo. Quem crê aí diz amém. Diga assim: eu sou o remanescente de Deus. Agora, o que você precisa saber para ser esse remanescente do Senhor? O amor está esfriando, o pecado aumentou, o mundo está uma desgraça. Fala bem a verdade, está uma desgraça. Não é verdade? Você assistiu um filme, ontem a gente foi assistir um filme com as crianças, eu falei: meu Deus do céu, pula o filme. Era um filme com indicação para 12 anos, eu falei: não dá, nem para a gente praticamente dá para assistir. Se for olhar, amados, nada contra, por favor, não quero ser polêmica, não é isso. Mas a cultura homossexual
A cultura feminista, ela está em tudo. Amo os homossexuais, amo vocês, queridos, não é isso. Mas o pecado não vai, porque aqui a Bíblia fala que ele não aceita o pecado. Não a pessoa, mas o pecado. Essa é a verdade, não dá para não falar a verdade. Não vou ser pastora de vir aqui e falar, não, eu vou falar a verdade. Essa é a verdade, amém? Assisti essa semana um filme, eu parei e assisti. Eu falei, deu um tempinho lá à noite, depois que as crianças dormiram, eu falei, vou assistir um filme. E aí eu vi um filme, logo um filme de adolescente, um filme para adolescente. E aí eu falei, não vou assistir isso não, né? Pô, 40 anos, a quarentona, né? Inteira, né, gente? Mas quarentona, né? Aí o Espírito Santo falou para mim, não assista. Assista, porque você tem que saber como é que o feminismo está sendo implantado nas meninas. Gente do céu, igreja. Se eu não sou firme em Jesus, eu viro feminista ali naquele filme. De verdade. Me emocionei com a protagonista do filme. Meu Deus, eu chorei no final do filme com a protagonista. Estava eu lá sozinha chorando. Meu Deus, coitada, tadinha. Mas eu tinha consciência do que estava sendo feito ali. Nós, no meio de todo esse caos, somos chamados para ser remanescentes e remanescentes do amor. Quem quer ser um remanescente do amor, diga glória a Deus. Agora deixa eu falar para você. Você quer perseverar? Porque a Bíblia fala assim, que aqueles que perseverarem serão... Vocês não leram, não? Aqueles que perseverarem serão... A resposta é salvos. Aqueles que perseverarem serão... salvos, está lá no verso 13. Mas quem se mantiver firme até o fim vai ser... salvo. Quer dizer que se você não tiver amor, você não vai ser salvo? É isso o que o próprio Jesus falou. Vocês estão ligados que é Jesus que falou isso aqui? Aqueles que perseverarem, que se mantiverem até o fim, vão ser salvos. Quer dizer que até para ser salvo, a gente precisa de amor. Olha que incrível. Até para sermos salvos, nós precisamos do amor. Então você não vai viver esse amor para os outros, ou só para você, vai viver porque você também precisa ser salvo. Agora, sabe por que Deus fala isso? Eu quero falar para você como ser esse remanescente. Como perseverar nesse amor de Deus, com esse bombardeio de informações, de influências que a gente recebe. Se você quer ser um remanescente, quem quer diz amém? De verdade, quem quer diz amém? E quer permanecer até o fim, você precisa entender 3 coisas. 3 coisas básicas a respeito do amor. Eu poderia falar várias, umas 10 pregações aqui a respeito de amor, até mais do que isso. Mas esse aqui é o básico do básico, amém? Estão comigo? Amém? Está comigo aqui, amém? É o básico, esse é o básico do básico. A próxima oportunidade que eu for pregar, eu dou continuidade, amém? Mas esse é o básico. Primeiro, precisamos entender o que é amor. O que é amor? Segundo, nós precisamos experimentar o amor. E terceiro, nós precisamos viver o amor. Você precisa saber o que é amor. Você precisa experimentar o amor. E você precisa viver o amor. Amém? Estão comigo? Se você for ler lá 1 Coríntios 13, todo mundo já leu 1 Coríntios 13 nessa vida, não é verdade? Todo mundo já leu. Se eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tivesse amor, nada seria como um sino que ressoa, como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, se entrasse em todos os mistérios de Deus, se tivesse todo conhecimento, se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que eu tenho aos pobres, até entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente, é bondoso, o amor não é ciumento, não é presunçoso, não é orgulhoso, não é grosseiro. Não existe que as coisas sejam à sua maneira.
E aqui ele vai falando todas as coisas. Ele fala aqui que um dia as línguas vão desaparecer, os dons vão desaparecer, mas o amor vai permanecer para sempre. Ele fala aqui muito a respeito do amor. E esse amor em que ele está falando aqui, não é um amor de marido e mulher, não é um amor para com seus filhos, não é um amor para com um amigo, é o amor ágape, é o amor de Deus. E se você leu comigo lá em 1 João, quero voltar com você lá, permaneça aberto lá em 1 João capítulo 4, versículo 7. Ele fala: quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Então o que é o amor? É a primeira coisa que nós vamos falar. O amor é Deus. Deus é o amor. O amor é a personificação do próprio Deus. O amor está nele, ele é o próprio amor. O amor procede dele. Quem ama é nascido de Deus. Querido, quem não tem capacidade de amar, não conhece a Deus. E vou te falar, tem muita gente que não tem capacidade de amar porque não conhece a Deus. Você pode falar: ai, pastora, mas tem muita gente que não conhece a Deus, mas ama seus filhos, ama isso, ama aquilo, se ama, mas não conhece o amor perfeito. Não tem como uma pessoa que não conhece a Deus. Agora, conhecer a Deus que eu estou falando, não é, sabe, falar: ai, aquela oração de manhã e de noite, ou de noite antes de dormir, ou eu conheço a Bíblia. Tem um monte de morador de rua ali que conhece a Bíblia, melhor que eu. Vocês sabiam disso? Quem é da assistência sabe disso. Você vai lá pregar para eles, eles recitam a Bíblia para você. Ele pode saber tudo da Bíblia, mas ele não conhece a Deus. Posso ter tido os meus pais cristãos. Tem muito filho de crente que acha que é crentinho, que vai para o céu por causa do pai e da mãe. Não é verdade. O pai e a mãe conhecem a Deus, mas se você não conhece a Deus, você também não sabe o que é amor. Conhecer a Deus, conhecer a Ele de verdade, envolve uma entrega. E só é nascido de Deus quem conhece o verdadeiro amor. Se você não nasceu de Deus, você não sabe o que é amor. E você precisa conhecer a Deus. Conhecer a Deus é na intimidade. Conhecer a Deus é na profundidade. É andar com Ele, é conhecer os seus mistérios, é saber quem Ele é. Porque você só sabe quem a pessoa é quando você caminha com ela. Não tem aquele ditado, né? O que as pessoas falam, tanto quando vai casar, né? Isso é para os recém-casados ou para aqueles que estão noivos. Ai, a pessoa é maravilhosa, eu te amo. Depois que casa é que você conhece direito, não é verdade? O pessoal não fala isso? Depois que você casar, é que você vai realmente começar a conhecer aquela pessoa. Não é verdade isso? Quem é casado aqui? Deixa eu ver. É verdade ou não é verdade o que eu estou falando? É verdade. Você só conhece uma pessoa depois que você está na intimidade com ela. Não é mesmo? Só depois que você está na intimidade. Senão você não conhece aquela pessoa profundamente. Você pode me ver aqui. A pastora vem sempre arrumada, com o cabelo arrumadinho e tal. A pastora é assim, na verdade eu sou muito eu em qualquer lugar. Quem frequenta a minha casa sabe disso. Mas se você não frequenta a minha casa, você não sabe realmente quem eu sou. Agora, quem sabe mesmo quem eu sou é quem mora comigo. Porque na hora que bate o estresse e o nervoso, você fala: meu Deus! Aí você sabe quem eu sou. E com você da mesma forma. Eu não tenho como saber exatamente quem você é. Por isso que a gente tem líderes de célula, para poder te acompanhar mais de perto. Porque se você vier pedir um conselho, eu não vou saber quem você é. Eu não vou saber da sua história um pouco mais profundamente, como talvez um líder possa te ajudar melhor. Não é verdade? Você só conhece alguém quando você caminha com ela. Tem um ditado que fala: tem que comer 1 quilo de sal junto. Depois você comer 1 quilo de sal junto, aí você talvez tenha um pouquinho mais saiba um pouquinho mais a respeito daquela pessoa. Você conhece a Deus? A minha pergunta aqui nesse primeiro ponto é: você conhece a Deus mesmo? Você conhece a Deus?
de verdade? Ou você só conhece a Bíblia? Ou você só conhece de ouvir falar? Porque já dizia assim: antes eu conhecia Deus de